hello! O pessoal que for chegando aí vai me dando um oi. Hoje eu fui separando algumas dúvidas que foram surgindo, que o pessoal foi me perguntando em relação às atividades, os exercícios que nós fizemos durante a maratona. Dúvidas que me mandaram no direct, tá bom? Então fui separando algumas dúvidas. Se você tiver alguma aqui, nossa, Titi, eu não mandei, mas eu tenho. Pode mandar a sua dúvida. Então, pra gente começar, uma das dúvidas que surgiu e que o pessoal comentou lá na comunidade da maratona é: Teacher, na atividade 2, eu não conhecia algumas estruturas que apareceram lá do Ser e Estar. Lembra lá no aquecimento que eu já fui preparando vocês para essas atividades, né? Quem tá lá desde o começo, ó, no aquecimento, já tinha até visto esse conteúdo, mas aí eu voltei com esse conteúdo lá na atividade, que é toda vez que eu falo eu sou ou eu estou, eu uso I'm. Lembra? Tem uma atividade que a gente usa esse conteúdo, uma atividade da maratona. Aí, quando a gente fala no passado, eu era, eu estava, eu vou falar I was. O pessoal ficou com dúvida de pronúncia quando fala no passado. Então, toda vez que você quer falar eu era, eu estava, no inglês você vai falar I was. Aqui tem um som de Z, tá bom? Aqui tem o som de sabe quando parece assim um A meio com um tio, né, pra gente? Acho que é, né, esse som no português aqui, né, pra representar. E o W que tem esse som de W. I was, ao invés de I was, né, dá vontade de falar o quê? Was, I was. Eu tô falando aqui da pronúncia porque foi uma dúvida que surgiu, mas lembre-se, não fique preocupado com a pronúncia agora, nesse momento. Eu vou falar sobre isso na aula 3, na aula de amanhã da maratona. Porque o pessoal, já é uma outra dúvida, né? O pessoal me pergunta muito sobre isso, eu já vou falar daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui, para tirar a dúvida, I was. Para você conseguir dormir, I was. Ai, como é que eu falo? E aí a gente viu no futuro. Eu serei, eu estarei. Vocês lembram lá que eu venho falando desde o aquecimento? A gente já usa a forma abreviada, a forma contraída. Por quê? Porque na fala real é assim que é usado. Ai, Titi, mas eu prefiro falar I will be, porque eu acho mais fácil, eu tenho medo de falar assim. Ó, I will be, não fica errado. Ó, o pessoal que não tá vendo ali, né, no YouTube, eu escrevi o I will be. Ai, Titi, eu quero falar I will be. Fica errado? Não, I will be, não fica errado. Mas na fala real, no inglês real, guys, o que você vai mais ouvir é a forma abreviada. Então eu sempre estimulo o pessoal, os meus alunos, já fala assim. Porque quando você já treina a fala do jeito que ela é na vida real, você já está treinando o seu ouvir. Lembra que eu já falei sobre isso? Sem querer, sem você se dar conta, você já treina o seu listening. Agora, se ficar falando tudo separadinho, ficar falando igual o jeito que escreve, a hora que você vai ouvir, você não entende nada. Se você já treina a fala do jeito que ela é na vida real, essa fala grudada, encurtada, a hora que você ouve, aquele registro de som já está na sua memória. Então, para eu falar essa forma contraída, a atenção principal nossa é no som do L. O L no inglês é esse som de O. A língua vai lá no céu da boca. O, tá? Mesmo que eu fale aqui, ó, I will, e não I will, will. Sabe aquele som de U que o pessoal coloca aqui? Will. Não tem esse som de U, porque o L no inglês é bem acentuado, esse O. I will. Então aqui, ó, I will be. Só que eu vou usar a forma contraída, esse I com os dois L's, né? Se eu falasse sozinho ele, I'll. Só que quando a gente fala rápido, I'll be, tudo bem? I'll be here tomorrow, guys. Eu vou estar aqui amanhã, tá, gente? Vou mesmo, às 5 de novo, né? Então, ó, no presente, o pessoal perguntou sobre dúvida de pronúncia. Titi, eu fiquei com dúvida de pronúncia. No presente, I'm. O M tem esse Parece que tem uma vogal, né? I'm, tá? No passado, I was. Som de is, was. No futuro, I'll be. Tudo bem? I'll be. Outra dúvida que o pessoal perguntou e tem a ver com isso aqui que eu acabei de falar é:
Titi, eu tenho dúvida de pronúncia. Como é que eu vou saber se eu tô falando certo? Então, eu vou falar disso, não é que é na aula 3, na aula de amanhã. Então, não vou me aprofundar muito aqui na live, porque na aula 3 eu explico bastante sobre isso. Como que eu faço? Eu tenho dúvida de pronúncia. Como é que eu sei se eu vou estar falando certo? Principalmente quando a gente tem conteúdo de aprendizado que a gente está tendo acesso e esse conteúdo é online, né? Meu professor não está ali comigo, como é que eu vou fazer? Ó, primeira coisa que eu preciso que você entenda, a pronúncia, ela é uma consequência do processo, tá? Então, ela é uma consequência de tudo que você vai fazendo, ela vai acontecendo como uma consequência. Ela acaba acontecendo de uma forma automática, porém, a gente tem técnica sim, que a gente já vai trabalhando para já ir melhorando essa questão da pronúncia. Porque muitas pessoas falam, ai Titi, mas daí eu vou gravar esse som errado, eu vou falar errado. E aí, como é que vai ser para depois eu falar certo, né? O que é importante você entender? Que para a sua pronúncia melhorar, para a sua pronúncia evoluir, primeira coisa importante que precisa acontecer. Deixa eu virar porque eu não consigo falar se eu não escrever, gente. Parece que eu falo né, escrevendo. Ó, primeira coisa que você precisa entender em relação à sua pronúncia. Ela só vai melhorar e evoluir a partir do momento que você falar. O que as pessoas querem fazer? As pessoas querem, primeiro, cuidar da pronúncia. Ai, eu preciso deixar minha pronúncia bem certinha, teacher, bem bonita. Aí depois eu vou falar, porque daí eu vou ter uma pronúncia certa. Então, primeiro as pessoas querem corrigir a pronúncia para daí falar. Então, só que o processo não é esse, gente. Isso não vai acontecer. Porque para a sua pronúncia acontecer, para ela melhorar, você primeiro fala. Então, primeiro você vai falar, aí depois você vai cuidar da sua pronúncia, tá? Então, primeiro, se eu consigo virar um pouquinho para cá, aí, para ficar melhor para o pessoal do YouTube ver. Então, primeiro você fala e depois, como consequência, a sua pronúncia começa a evoluir e melhorar. Claro que com técnicas, com treinos adequados também que a gente tem para fala, para pronúncia, mas o contrário não rola. Ai, primeiro eu preciso falar tudo certinho para falar. Você não vai falar, porque isso não vai acontecer. Não tem como você falar certo sem falar, entendeu? Sabe aquela história da criança que quando tá começando a falar, fala tudo errado? Imagina se ela esperasse, a pronúncia tá tudo certinho, falar tudo certinho e aí falasse, bom, agora eu vou falar porque agora eu tô falando tudo certo. Se a criança fizesse isso, eu não sei quanto tempo ia demorar para ela falar, né? Então, primeiro, guys, primeiro eu falo, depois a minha pronúncia vem como consequência, né? Ela vai melhorando à medida que eu vou praticando. Quanto mais eu falo, quanto mais eu pratico, mais eu vou ter chance de ir melhorando, de ir trabalhando a minha pronúncia. Então, essa história de que eu vou falar certinho para depois falar é perigoso porque você acaba não falando e por mais que você se empenhe, não tem como. Você primeiro trabalhar a pronúncia que depende da sua fala ser desenvolvida primeiro, se você ainda nem fala. Deu para entender? Ficou confuso? Eu primeiro preciso falar. Se eu não falo, como que eu vou trabalhar a pronúncia se eu ainda nem falo? O que é esse falar? Eu preciso já ter conteúdo para começar a abrir a boca e falar. Abrir a boca e falar mesmo, né? Titi, eu não falo nada de inglês. Fica tranquilo em relação à pronúncia. Se você já ir para um treino, como as 3 técnicas que eu te ensinei na aula 2, se você já começar com aquele tipo de treino, você já vai estar colocando a sua fala ali, ó, desde o início já falando. Não foi isso que eu falei na aula 2? Você já vai estar colocando ali a sua fala, né, na prática ali mesmo. Quando você faz isso, a sua pronúncia já vai acontecendo. Ela já vai começar a melhorar. Ela já vai passar por um processo de aprimoramento contínuo. Gente, essa questão da pronúncia pode ser contínua. Você pode sempre estar aprendendo algo para melhorar a sua pronúncia, para falar melhor, né? Então, primeira coisa, para você melhorar a sua pronúncia, ter uma pronúncia melhor, primeiro você precisa falar. Independente, sou zerado, não tem problema. Se você pegar as 3 técnicas lá da aula 2, você já vai ver que dá para ir treinando já isso. Não, eu já sei um pouco de inglês, Titi, eu já estudei, mas eu não falo, sou travado.
mesma coisa. Você pode usar as técnicas para já ir falando e a pronúncia vai vir como uma consequência, tá? O contrário, guys, não acontece. Não tem como você melhorar a sua pronúncia se você nem fala. Agora, na aula de amanhã, na aula 3, que eu vou liberar ao meio-dia, normalmente antes do meio-dia eu já libero, tá, gente? Eu deixo meio-dia porque é o horário que tá toda a minha programação. Mas eu faço de tudo, corro com as gravações, com o conteúdo para liberar o quanto antes, para você ter mais tempo ainda de assistir. Na aula 3 de amanhã, eu vou falar bastante sobre isso, né? Essa preocupação, mas Titi, como que eu vou saber? Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou saber se eu vou estar falando certo ou não? E se eu estiver falando errado, né? Então, tem algumas técnicas para isso, né? A primeira delas é isso. Primeiro você fala e depois a sua pronúncia vai gradativamente, ela vai melhorando. Agora, querer falar certo antes mesmo de falar, gente, não faz sentido. Não tem nem como, né? Por isso que as pessoas passam muito tempo ainda sem falar, né? Ai, mas é que minha pronúncia, fica esperando chegar numa pronúncia ideal. Gente, imagina a criança se esperasse chegar numa pronúncia ideal para falar, coitadinha. Ia falar com quantos anos a criança? Quantos anos que uma criança ia começar a falar se ela esperasse ter uma pronúncia ideal para falar? O processo da fala não é dessa forma que acontece, como a gente gostaria, né? Tudo bonitinho, já sei tudo, conheço todas as regras, agora eu vou falar tudo certo. Você já viu que o porquê, né? A hashtag lá do síndrome do porquê, se você tem a hashtag da síndrome do porquê, você já viu que a síndrome do porquê só atrasa a sua vida, não é? Que a gente viu lá na aula 2, né? A síndrome, já nem sei mais se é a 1, se é a 2, a síndrome do porquê te atrapalha demais, né? Não te permite avançar, não te deixa ir, né? Você primeiro precisa entender, saber o porquê, para daí fazer. Eu preciso saber o porquê para daí falar, mas eu preciso saber o porquê disso, porque daí isso vai fazer sentido. Quando você vai prestar atenção no seu próprio idioma que você fala, você vai começar a perceber, faz uma análise assim bem rápida e tenta perceber um pouquinho do português, né? Quantas vezes daquilo que você fala naturalmente já, né? Porque é o seu idioma, o quanto daquilo que você fala naturalmente você entende de fato o porquê de cada coisa que você está falando. O porquê gramaticalmente falando, sabe? Aqui eu tô falando assim porque eu tô usando tal tempo, porque assim, o sujeito, blá, blá, blá. Você faz todo esse raciocínio para falar o seu próprio idioma? Não, né? A gente vai falando, a gente não faz todo esse raciocínio. Se a gente tiver a síndrome do porquê, a gente não fala, não é? E no inglês a mesma coisa, foi o que eu comentei com vocês. Então, cuidado com essa síndrome do porquê, cuidado em querer melhorar a pronúncia para depois falar. Porque daí a chance de você ficar assim, ó, muito tempo sem falar inglês é muito grande mesmo. Muito, muito, muito grande mesmo. Tudo bem? Eu já fui tirando algumas dúvidas que o pessoal perguntou na live que a gente teve essa semana, então eu já quero ver as dúvidas de vocês. Ítaro, difícil sair da síndrome, né? A síndrome do porquê, né? Ó, como eu falei lá na aula 2, né? É uma questão de técnica, né? Técnica é algo que a gente precisa praticar, não tem outro jeito, não tem um passe de mágica, né? Não tem a chavinha que a gente só vira e pronto, né? Era bom se tivesse, mas a gente não tem uma chavinha que vira e tá tudo certo. Técnica é algo que eu vou ter que praticar. Quando você aprende uma técnica para numa arte marcial, por exemplo, uma técnica para fazer tal coisa, você vai ter que treinar aquela técnica. Então, é técnica. À medida que você vai treinando, você vai perceber que isso vai melhorando, que isso vai evoluindo, tá? Mas é técnica, fica tranquilo que essa síndrome passa. A síndrome do porquê passa e fica tudo bem. Deixa eu ver aqui, eu acho que no Instagram, também não estava rodando aqui, então vou lá no celular, que agora que apareceu. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Cleiton, segunda maratona, que maravilha, ó, tem novidade já em relação ao anterior, vamos ter aula ao vivo no sábado, coisa que eu nunca tive, teve o GPS para vocês fazerem, né, quem já participou de outra maratona, ó, não tinha GPS, eu só mostrava, né, mas agora tem o GPS na prática que vocês estão fazendo aí.
Leonardo, nossa, tem pessoal, olha, Raíza, a galera toda aqui da comunidade, todo mundo aqui, tô gostando de ver, hein? Isso mostra que vocês são empenhados, o que é muito bom. Claro que eu falo isso, né, lá na aula 1, só empenho não é o suficiente se você não tem uma técnica adequada. Mas se você juntar empenho com técnica, guys, aí o trabalho fica assim. Roberto, Elaine, todo mundo aqui, Edson, sejam todos bem-vindos. Abraço, Borba. Hello, hello, hello. Para todo mundo que tá aqui, Márcia, Flávio. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Guys, dúvidas em relação Duda? Hello. Ah, nós também amamos você, Duda. Ó, dúvidas, coloquem aí se vocês têm alguma dúvida em relação à aula 1 ou à aula 2 da maratona ou atividade que a gente está fazendo em relação à aula 1 e à aula 2. Para muitas pessoas, o tipo da atividade, a maneira que está sendo proposta para você fazer lá no grupo lá na maratona, às vezes é novidade. Talvez você nunca tenha praticado ou feito nenhum exercício daquele jeito. Nossa, Titi, eu sempre fiz de um outro jeito. Ouvi muitos comentários desse tipo. Então, coloque aí se você tem alguma dúvida em relação do que você fez, de como você fez, se ficou alguma dúvida em relação a isso, tá? Ó, a Darcy comentando ali. Medo da pronúncia errada acontece comigo e isso acaba atrapalhando. Com certeza, né? O medo, inclusive eu fiz uma live falando sobre o medo, com a participação do psicólogo e psicanalista Rafael, que é meu genro, né? E foi muito bacana falando sobre isso. O medo de falar errado, Darcy, atrapalha demais. E como que a gente vai lidar com isso? Também tem algumas técnicas pra gente lidar com isso. Primeira coisa, a gente precisa entender que a fala, a hora que eu me comunico, a linguagem falada, ela permite algumas coisas. Ela permite alguns erros, inclusive, né? Você percebe que quando você fala no português, frases do tipo ontem eu fui no banco. Não, ontem eu estava no banco. Ontem eu fui no banco. Sabe esse na que a gente usa? E muitas vezes não é no, é ao. Ah, eu preciso ir ao banco, né? Ao invés de eu preciso ir no banco, né? Ah, eu vou ao médico, ao invés de ir no médico, né? Ah, o que é pra mim fazer, ao invés de o que é pra eu fazer. Então a gente comete vários erros na fala, na hora de falar no português, e tá tudo bem, porque a linguagem falada permite. No inglês não é diferente, né? Então quando a gente entende que a linguagem, a comunicação vai muito além de simplesmente eu falar tudo certo, vai muito além disso mesmo, né? A comunicação está sempre acima disso. Quando a gente entende isso, esse é o primeiro passo para a gente começar a aprender a lidar com esse medo. Entender que a comunicação, quando eu estou falando com uma outra pessoa, vai muito além desses possíveis erros que eu posso cometer na hora que eu estou falando, seja de pronúncia, seja de algo que ficou errado na minha fala, tá? Então esse é o primeiro passo, a gente entender que a linguagem, a comunicação falada vai além, tá bem acima disso, tá? É claro que o nosso objetivo sempre é falar cada vez melhor, porque quando eu falo melhor, eu facilito a minha conversa, eu sou melhor entendido, eu entendo melhor, então eu otimizo a minha conversa, né? Ser bem entendido é muito bom. Não é ruim quando você fala alguma coisa, a pessoa entendeu, não é aquilo, entendeu outra coisa. Então, claro que o objetivo é sempre falar melhor, mas é importante a gente entender, a comunicação fica acima. E tá tudo bem se alguma coisa sair errado, porque vai sair errado, vai, tenha certeza disso, tá? Rodrigo, perguntando na comunidade, você tá lá no grupo do Telegram? Eu já mando, ou eu mando lá no WhatsApp o link para você entrar, que também tá maratonando, já maratonou, não sei se você participou dessa aqui, se inscreveu, mas eu mando o link lá para você, tá bom? Aí você já entra direto lá. Vai sim, Raíza, é a aula de sábado. Sábado a gente vai ter uma aula ao vivo prática mesmo. Eu não sei se a Maria Ângela tá aqui hoje. A Maria Ângela é do Team Teacher G e ela foi a cobaia. Ó, a Maria Ângela é da turma 3.0.
3.0, 3.0 agora, né? A última turma antes dessa próxima aqui. E ela vai ser minha cobaia. A gente vai fazer uma aula juntos, demonstrativa mesmo, do jeito que é na vida real para vocês. E aí tirar dúvida. Vai ser bem legal. Tô preparando essa aula. Tá quase pronta. Ó, Roberto perguntando aqui no Instagram. Ó, Roberto perguntou no Insta, né? Se o pessoal que tá no YouTube não tá acompanhando ali. Teacher, com essas aulas que temos, podemos estudar adequadamente além dos 15 minutos fazendo repetições? Pode, Roberto. O que não é aconselhável, vou falar, né? Não é que não pode. O que eu não aconselho é você ficar muito tempo fazendo um mesmo exercício, uma mesma atividade. Então, se você vai gastar mais tempo, eu vou fazer meia hora, né? Então, tem que ter um cuidado só em questão de não ficar fazendo a mesma atividade, né? O mesmo exercício, o mesmo conteúdo, por muito tempo. Então, você pode trabalhar mais conteúdos, tá? Nessas repetições aí. Ó, Letícia no YouTube achou a live do medo uma das melhores. É porque foi com o namorado dela, tá, gente? Enfim, então é muito boa mesmo, tá? Tá aqui no meu canal do YouTube. Se a Lê quiser pegar o link e compartilhar aqui, pode compartilhar com o pessoal. Face, realmente a live não entrou, né? Dê, seja bem-vinda. Dê também é do Team Teacher G. Então, Raíza, no sábado a gente vai ter a aula. Aí eu vou conversando com vocês lá no grupo, né? Amanhã ainda tem a aula 3, então amanhã a gente tem a aula 3 sendo liberada, que eu vou falar bastante sobre essa questão. Mas como é que eu vou saber se eu tô falando certo? E aí? E se eu estiver falando errado? Então, e aí? Se você estiver falando errado? Vou falar sobre isso na aula 3 amanhã. Pessoal do Instagram, alguma dúvida que vocês queiram comentar aqui sobre aula 1, aula 2, maratona sobre live que a gente fez? Pessoal do YouTube, alguma dúvida que vocês queiram comentar aqui, coloquem aqui pra mim. Face não rolou hoje, gente, desculpa, acho que deu algum problema na chave aqui de transmissão, não sei o que aconteceu, que não rolou a live hoje pelo YouTube, apesar que a maioria acaba vindo, YouTube não, Face, vem aqui pro YouTube e pro Insta. Valeu, Roberto. Pessoal, ó, então dúvidas respondidas, né? Espero ver vocês amanhã. Amanhã a gente tem mais uma live aqui do Maratonando. Amanhã tem aula 3. A Mariângela aí, a minha cobaia, ela tá lá no YouTube. E a Letícia tá mandando também o link da live com o Rafael falando sobre o medo. Foi uma das melhores mesmo, gente. Foi sensacional, né? Ele deu compartilhou muito do conhecimento dele como psicólogo e profissional. Pra gente aprender a lidar um pouquinho em relação com o medo, né? Então, fica aí a dica, tá? Lê, cadê o link? Compartilha aí. Já compartilhou o link do medo aí? Guys, mas tá lá no meu YouTube, tá também aqui no IGTV, também tá salva essa aula. Corre lá assistir. Pessoal, vejo vocês. Bye, bye!